Com tanta coisa acontecendo na igreja e na sociedade nestes últimos dias, onde nós devemos focar nossas energias? Em que causa devemos nos envolver? Qual grupo devemos apoiar? O que nós devemos falar publicamente? Inspiração é a voz de Deus para o seu povo. Sempre foi e sempre será. Não importa o que eu ou você pensemos. O que importa é o que Deus escolheu falar. E isso inclui toda a voz profética pela qual Ele sempre falou. Muitas dessas vozes foram registradas na Bíblia, ou nas próprias palavras de Deus, ou descrevendo o que Ele disse. Os testemunhos deles são válidos como eram então. Não podemos colocar suas palavras de lado porque elas são inconvenientes. Algumas foram concentradas em condições locais que não ocorrem mais, mas os princípios envolvidos se referem a qualquer época de tempo, já que eles são manifestações do governo eterno de Deus. Deus nos deu um profeta moderno para falar para e pelo seu movimento final de profecia. Suas palavras públicas são tão válidas quanto qualquer coisa escrita na Bíblia. Então, nós temos muito material que Deus compartilhou conosco, que nos diz o que nós devemos fazer e como nós devemos viver, e como o Evangelho nos salva da contrafação de Satanás. Mas a inspiração não é só sobre o que ela diz, é também importante no que ela não diz. Se você não pode encontrar nenhuma instrução de Deus em um dado assunto, isso é muito significativo, dado o quanto foi registrado através de 1.500 anos de história profética bíblica e o quanto foi publicado por Ellen White. Nós temos uma quantidade enorme de material que se refere a todos os aspectos de nossa vida. Porque algo importante não está lá. Porque talvez, na verdade, não é importante. Se nós não podemos encontrar nenhuma instrução sobre qualquer assunto, é uma evidência muito poderosa de que, no mínimo, o assunto não é importante. E pior, é irrelevante. Considerando que muitos assuntos importantes são fornecidos a nós, nós devemos nos preocupar muito em nos envolver em assuntos secundários com pouca ou nenhuma importância. Aqui está o que Ellen White disse. Isso pode ser encontrado em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Minha alma está muito preocupada, pois sei o que diante de nós está. Todo engano concebível fará sentir seus efeitos sobre os que não têm com Deus uma ligação diária viva. Em nossa obra, não deve haver esforços colaterais enquanto não houver completo exame das ideias sustentadas, para que se possa averiguar de que fonte se originam. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal, e criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada, proclamarão como sendo coisas novas e maravilhosas. E embora, em alguns respeitos, seja a mensagem uma verdade, estará misturada com invenções humanas e ensinará como doutrinas os mandamentos de homens. Se jamais houve um tempo em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, é agora. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são especiosas artimanhas do inimigo para conduzir almas numa vereda que esteja tão perto do caminho da verdade que muito pouco se distinga do caminho que leva à santidade e ao céu. Mas os olhos da fé podem discernir que isto diverge do caminho certo, embora quase que imperceptivelmente. Pode, a princípio, ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verificar-se-á divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade e ao céu. Meus irmãos, aconselho-vos a fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que cocheia não seja desviado do caminho. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 229. Essa passagem é bem poderosa, um apelo tocante para ficarmos longe de assuntos secundários. Mas a questão permanece: como saber o que é um assunto secundário e o que não é? Todos vão alegar que o seu assunto é importante e que o assunto dos outros é um assunto secundário. Como saber? Aqui está o critério. Se o assunto é encontrado na inspiração, ele é importante. Se não é encontrado na inspiração, é um assunto secundário. Ponto final. Isso deve ser o nosso padrão. Caso contrário, estaremos em um limbo de incerteza, com todos dando sua própria opinião sobre qualquer assunto. Desde 1985, meu pai tem proclamado o verdadeiro evangelho e assuntos importantes relacionados a ele. Eu cresci envolvido neste ministério e, posteriormente, como um participante atuante. Nós consideramos esse problema muitas vezes.
e tivemos que tomar sérias decisões sobre qual assunto falar. Muitos assuntos passaram por nosso radar que convulsionaram a sociedade e a Igreja Adventista. Teria sido muito fácil usar a nossa plataforma para expressar a nossa opinião em muitos assuntos sobre os quais os outros estão falando. Nós poderíamos facilmente ter ido com as vozes populares, falando o que os outros estão falando, mas isso significaria um desvio por causa de assuntos que não eram importantes a um longo prazo, e teríamos negligenciado assuntos mais importantes. Nós temos visto os resultados desses assuntos secundários à medida que o tempo passa, o que parece inofensivo a princípio, mas que tem se tornado mais significativo quando aqueles que o promovem começam a divergir da verdade presente, de maneiras mais óbvias. Lembrem-se do conselho sobre assuntos secundários. Pode a princípio ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verifica-se divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade e ao céu. Assuntos secundários não são inofensivos. Eles não são neutros. Assuntos secundários são perigosos. E eles não são verdade presente. Aqueles que permanecem concentrados na verdade presente não apreciarão a popularidade. Eles não terão muita paz, seja do mundo ou daqueles da igreja que preferem assuntos secundários do que assuntos centrais. Mas eles terão o apoio do céu, porque eles permanecem firmes na verdade, a qual Deus falou para nós defendermos. Vamos dar uma olhada na grande controvérsia. A oposição é o quinhão de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Aquele que todas as coisas faz segundo o conselho da sua vontade, foi servido colocar os homens em circunstâncias várias e ordenar-lhes deveres peculiares aos tempos em que vivem e às condições sob as quais são postos. Se prezassem a luz a eles concedida, patentear-se-iam diante deles mais amplas perspectivas da verdade. Esta, porém, não é hoje desejada pela maioria, mais do que o foi pelos romanistas que se opunham a Lutero. Há para aceitar teorias e tradições de homens em vez de a palavra de Deus, a mesma disposição das eras passadas. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Disse Jesus a seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E, por outro lado, declarou nosso Senhor explicitamente: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Cristo do que nos primitivos tempos. E os que pregam a palavra de Deus, em sua pureza, não serão recebidos agora com maior fervor do que o foram naquele tempo. As maneiras de oposição à verdade podem mudar. A inimizade pode ser menos manifesta porque é mais arguta, mas o mesmo antagonismo ainda existe e se manifestará até o fim do tempo. A grande controvérsia 143 a 144. Esse é o padrão que todos nós devemos aspirar. Não porque o tópico seja empolgante, ou popular, ou sensacionalista, ou pessoalmente gratificante. A questão crucial entre assuntos secundários e a verdade presente é determinada pelo que é encontrado nas páginas da inspiração, a palavra de Deus para o seu povo de todas as eras.